Graças a Deus, estamos de volta. Saiba que você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Você acabou de ouvir Jonas Oliver e Gerson Rufino, o escolhido. Saiba que Deus tem poder no céu e na terra para transformar, para mudar todo o quadro da tua vida, assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na vida de muitas pessoas que hoje pregam a palavra do Senhor, que professam a fé em Cristo Jesus. Quero aqui fazer a leitura da palavra do Senhor, aonde estaremos abordando nesta manhã esta temática. Como já falei antes, estamos aqui recepcionando a irmã Sônia Regina, mulher de Deus, serva do Senhor Jesus, para falar desta temática mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa, e vamos aprender aqui lições da vida de Abigail, que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Vou ler aqui o 2 e o 3 de 1 Samuel, um relato muito importante de uma mulher que salvou a sua casa, uma mulher virtuosa. E você vai aprender nesta manhã o poder da mulher sábia, as virtudes que possamos extrair desta mulher. Diz assim o texto, 1 Samuel 25, o versículo 2. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Aí depois a gente vai percorrer esse texto aqui, mas observe logo as características de Abigail, né? Ela era mulher de bom entendimento e formosa. Bênção de Deus. Vamos orar neste momento. Eu quero orar pela tua vida, agradecendo a Deus por esta palavra e para que a gente já possa dar início nesta entrevista, neste bate-papo abençoado, falando da Bíblia, da palavra de Deus. Você que está nos ouvindo esta manhã, se conecte com Deus neste momento, que Deus vamos te levar em oração ao Senhor. Eterno Deus e Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento, em manhã de sábado. Obrigado pela noite de paz, de bênção. Obrigado, Senhor, por esta semana que já está, Senhor, terminando. E hoje, Senhor, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Deus, essas mulheres virtuosas. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta dádiva a qual o Senhor tem nos concedido. Pai, obrigado, Senhor, por este programa e todos aqueles que estão a nos ouvir nesta manhã. Senhor, alcança esta mulher, alcança este homem. Deus, que possamos nesta manhã ser edificado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Missionária Sônia Regina, paz do Senhor, bom dia. Seja bem-vinda ao programa Kairos. Fique à vontade para se comunicar com os nossos ouvintes. Seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que já estão aqui na live conosco. Minha esposa, Maísa, irmã Marlene. Deus vos abençoe a todos quantos já estão conectados conosco nesta manhã. Seja bem-vinda, irmã Sônia Regina. Bom dia a todas as mulheres, bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão conectados nesta manhã com esta rádio abençoada, a Rádio Umari.
quero, sem dúvida, parabenizar a todas as mulheres neste dia tão especial, né? O Dia Internacional das Mulheres. E também expressar a minha honra, a minha alegria, com o quanto eu estou me sentindo honrada de estar aqui representando todas as mulheres ali do campo Rocha Eterna, em Marituba, representando a minha pastora, irmã Dalva Calderara. É uma honra estar aqui hoje representando essas mulheres e também, né, atendendo esse convite. Não é a primeira vez que estamos aqui. Me sinto feliz também pelo convite do nosso presbítero Jailton. E estamos aqui nesta manhã para estarmos comentando alguma coisa acerca desta mulher chamada Abigail. Mas antes de nós começarmos, né, presbítero, a falarmos sobre as qualidades, as virtudes, os referenciais desta mulher, que eu quero até lhe parabenizar pela escolha, né? É uma mulher que traz assim uma gama muito grande de ensinamentos para nossas vidas nos dias atuais. Eu quero também mencionar o fato que muitas pessoas têm a ideia que o Dia Internacional das Mulheres começou por aquele incêndio que houve em uma fábrica têxtil, né, em Nova York, no ano de 1911, 25 de março. Ali realmente houve um incêndio, muitas pessoas, muitos trabalhadores morreram e grande parte desses trabalhadores eram mulheres. Mas o dia 8 de março, que até hoje comemoramos como Dia Internacional das Mulheres, se deu início a partir de uma greve de operárias ali em São Petersburgo, na Rússia, no ano de 1917, no dia 8. E a partir daquele dia estabeleceu-se até de maneira mundial a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E eu já meditando nesta manhã, presbítero, vim ver que naquela época era uma situação muito difícil, as conquistas que as mulheres obtiveram, até hoje nós temos reflexo, mas eu quero falar para mulheres espiritualmente hoje, a nossa luta, né? E as conquistas que devemos ter e buscar, principalmente, além das materiais, claro, as conquistas espirituais. É lutar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, a mulher veio afiada. A mulher veio preparada. Foi buscar lá dos princípios de tudo aonde começou esta batalha, esta grande conquista das mulheres, né? Por esse dia que se comemora, o Dia Internacional, e todos os dias é Dia da Mulher. Isso. Né? Sem mulher a gente não sobrevive, as mulheres são importantes, sem a existência de uma mulher, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, né? Então, isso é uma grande conquista, e hoje, como a irmã Sônia já colocou aí, muito bem colocado, aonde começou esta luta, esta batalha, e que até hoje ela ainda existe. As mulheres aí ganhando espaço, ganhando mais evidência, né? Na sociedade, em todas as áreas da sociedade. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem que a única mulher que era comandante de uma aeronave do Exército Internacional, né, de cunho internacional, e eu achei aquilo, foi uma entrevista, uma reportagem, se não me engano, na Record, que passou, né, e fizeram essa matéria com ela, por ela ser a única mulher pilota ou piloto de um avião da aeronave, da Força Aérea, né, daqueles avião de grande porte da Força Aérea, e foi muito lindo aquela matéria ali, né, eu achei muito interessante, me veio à memória agora, desse espaço que a mulher cada vez mais ela vem ganhando na sociedade, e isso é bênção de Deus. E como a gente vimos aqui, já entrando no nosso tema, que Abigail, uma mulher que podemos colocar aqui, que salvou a sua casa, salvou a sua família, né? E quero também avisar para todos os nossos internautas, ouvintes, que o nosso programa está sendo gravado, vai ser replicado no YouTube depois,
E vocês do YouTube que irão nos acompanhar, comentem, compartilhem, divulguem, né? Curtam, porque isso nos ajuda a fazer com que alcançamos outras pessoas e assim levar a palavra de Deus, tá? E eu quero refrisar aqui no texto que o versículo 3, e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb, né? Como a Bíblia, ela identifica Abigail uma mulher virtuosa, uma mulher entendida, aí a gente pode logo se perguntar por que ela se casa com um homem de perfil tão difícil. Mas quero aqui lembrar para os irmãos que naquele período, naquela cultura, Verdade. Os casamentos eles eram arranjados pelo pai, pelas famílias. O casamento ele já era ali planejado, né? Muitas das vezes desde a adolescência. Já era prometido aquela mulher, aquele rapaz para aquela determinada família, para aquele determinado moço, para aquela determinada moça, né? Então não tinha muito o que se fazer. Não tinha o poder de escolha, Não tinha o poder de escolha, a mulher vivia numa cultura ali, podemos dizer que oprimida, né? Não tinha essa influência que hoje tem, graças a Deus, que hoje as mulheres têm. E a irmã Sônia pode aí comentar logo aí, dando aí a sua palavra inicial dentro desse texto. Queridos e queridas que estão nos ouvindo, eu quero começar a minha fala mencionando uma frase do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, quando ele escreveu a carta a nossos irmãos lá em Éfeso, o capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo o é da igreja. Vejam bem que o papel do esposo de liderança, de estar ali conduzindo tudo, é de suma importância. Haja visto que ele é até comparado como o papel de Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas também, nesse contexto familiar, nesse projeto de Deus, Deus não deixa a mulher à parte, sem uma importância, não. E em Provérbios, o sábio Salomão, ele diz assim, no capítulo 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa. Vejam bem, minhas queridas irmãs, a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta manhã, a importância, o papel fundamental de uma mulher sábia na edificação da sua casa. Porque neste mesmo versículo diz que a tola com as suas próprias mãos a derruba. E quando nós vamos olhar aqui o texto que fala desta mulher Abigail, nós vamos encontrar aqui o referencial de uma mulher sábia, de uma mulher edificadora, de uma mulher que sabia usar as armas corretas, né, e estratégias corretas para a edificação da sua casa. O texto que nós lemos, que o presbítero leu nesta manhã e escolheu, menciona que, de cara, vai logo dizendo assim, e era mulher de bom entendimento. Era uma mulher de uma sabedoria muito grande. Uma mulher sábia, ela faz toda a diferença dentro de um relacionamento, dentro da família, dentro da sua casa e na edificação do seu lar. A diferença que uma mulher sábia pode produzir no crescimento da sua família é algo extraordinário. E a gente percebe, né, na condução do texto, a maneira sábia que esta mulher resolveu uma situação de grande gravidade que vinha contra a sua família. Temos que mencionar, né, presbítero, o contexto, né? Nós estamos aqui falando desta postura, desse referencial de Abigail, mas vamos falar aqui um pouquinho o contexto, no qual nós sabemos que naquele dia o rei Davi estava fugindo de Saul. No início deste capítulo é mencionado que houve a morte de Samuel, e após isso ele desceu ao deserto de Parã.
E ele já tinha ali toda uma comitiva de homens guerreiros com ele, e foram justamente para as partes desse local aonde Nabal, esposo de Abigail, estava ali no tempo da tosquia das ovelhas. E Davi, precisamente ali com seus, vamos dizer assim, com os homens do seu exército, que já estava sendo formado, cuidou daqueles homens, cuidou daquelas ovelhas, para que nem o mal chegasse até eles. E quando ele sabe que está vendo essa tosquia toda, ele vai, manda os seus homens, os seus moços, a irem com Nabal e pedir que aquilo que ele pudesse dar a eles em benefício. Ele mencionou o cuidado que ele teve, e aquele homem agiu de uma maneira imprudente, né, dizendo logo quem era ele, quem era Davi. E aí Davi se irou com aquilo e determinou que ia acabar com toda a casa, com toda a família de Nabal. E vejam bem que os moços, eu acho isso muito interessante, presbítero, que os moços, os empregados, os servos daquela casa, da casa de Nabal, eles não foram até Nabal, eles foram a Abigail. E eu tenho certeza que eles já tomaram essa conduta por saber quem era aquela mulher. E quando ela soube daquela situação, e eu já vou começar aqui a fazer os referenciais, né? A mencionar os referenciais. Eu vejo aqui um referencial muito importante para todas as mulheres. É que esta mulher era uma mulher equilibrada, uma mulher moderada, uma mulher que ela não se deixava desesperar pela situação. Não é que não sentiu impacto. Sim, ela deve ter sentido, assim como nós muitas das vezes somos impactadas por situações adversas que vêm contra nossas vidas, nossas famílias, nossa casa, enfim. Mas ela teve um equilíbrio de, com sabedoria, procurar uma estratégia, um meio para resolver aquela situação. Ela teve a prudência de como agir. Ela poderia ter saído ali, desespero, ou então poderia não ter tido nenhuma conduta para resolver nada, enfim. Mas aquela mulher, ela foi estratégica. Ela teve equilíbrio emocional, ela teve equilíbrio para conduzir aquela situação. É isto que uma mulher sábia, ela tem que aprender a fazer na sua casa. Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da angústia, nós temos que manter o nosso equilíbrio e saber como agir, como fazer. Louvado seja Deus. Eu posso continuar, presbítero? Maravilha de Deus, né? A gente vai ver todo este contexto que Davi, ele se irou e se preparou para destruir a casa de Nabal, né? Destruir a todos. Mas a Bíblia diz que Abigail, ela se apressou, né? O versículo 28 diz: então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento, né? E montou numa jumenta, pegou os seus moços e seguiu até Davi, né? Ela se posicionou, como a irmã Sônia colocou, no intuito de salvar a sua casa. Porque entendia que Davi e os seus homens, né, estavam guardando os seus animais no campo. E ela foi levar-lhe a provisão, né? Ela não correu até Nabal para discutir. Ela não foi ao seu encontro, não. Ela se apressou para preparar uma porção de alimento para levar para o exército de Davi, porque eles eram ricos. Nabal era rico, né? Uma riqueza não quer dizer caráter. Riqueza não quer dizer boa conduta. Sim. Né? E nem todo mundo também que é rico tem essa procedência. Conhecemos muitas pessoas de posse, que são pessoas sábias, prudentes, mas também nós encontramos pessoas como Nabal, que era mau, a Bíblia vai identificar que era maligno, porém Abigail, com a sua prudência, com sua sabedoria, ela ali tem essa conduta de salvar a sua casa.
E olha só o versículo 22, assim, o versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou na terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. A transgressão que foi do marido dela, ela, quando ela chega diante do Davi, ela disse: minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva aos teus ouvidos e ouve estas palavras da tua serva. Né? Ela puxou a responsabilidade que não era dela para ela, para salvar a sua casa. Irmã Sônia. E interessante sobre isso que o senhor falou, presbítero. O fato da posição financeira deste homem não queria dizer que é isso que influenciava na conduta dele, não, porque a conduta, ela fala muito do caráter de cada um de nós. É independente da posição financeira, da posição secular que podemos ter em nível de conhecimento. As nossas atitudes, elas falam muito de quem nós somos, né? Eu costumo dizer uma coisa, que ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Então, os nossos comportamentos falam de quem nós somos. E o comportamento deste homem falava do caráter dele, da personalidade dele, da pessoa que até o próprio nome dele já diz o significado, louco. Era um homem louco, um homem sem sabedoria, enfim. E este verso que o senhor acabou de mencionar, o fato dela ir na frente, né, preparar todo aquele mantimento, falar com os moços dela, os servos para levarem. Veja bem, aonde entra a sabedoria dela, a estratégia. Ela observou o quê? Qual era a necessidade? O que levou Davi a irar-se foi o fato de não ter sido atendido com alimento. Então ela vai o quê? Saciar a fome, né? Alguém com fome não tem assim vamos dizer, boas atitudes, bons sentimentos, a emoção aflora de uma maneira às vezes meio imprudente, enfim. E ela ali, ela vai, prepara tudo aquilo. Qual era o primeiro momento? Saciar a fome daquele povo. E chega diante de Davi, como o Senhor falou, ela se prostrou. E ela tomou para si a falha, o erro do esposo. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui o papel de uma mulher intercessora. Eu nem coloquei aqui nas minhas observações, mas eu entendo que quando nós temos um coração intercessor, é quando nós vamos diante de Deus pela causa de alguém e nos colocamos no lugar daquela pessoa, né? Abro aqui um parênteses até para falar daquela mulher cananeia, que quando ela foi diante do Senhor Jesus implorar pela libertação da sua filha que vivia oprimida na casa dela, qual foi a palavra que ela usou? A frase, ela disse: tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoninhada. Ou seja, tem misericórdia de mim. Ela estava ali se colocando na frente, intercedendo pela filha dela, mas sentindo a dor da filha dela. Isso é um papel de intercessor, né? Ela assumiu uma culpa, uma responsabilidade que não era dela. Então eu vejo aqui também nessa conduta dela, presbítero, e a todos vocês que nos escutam, uma humildade muito grande. Ela se prostrou, ela se lançou aos pés. Nós, como mulheres de Deus, temos que lutar, até não digo só as mulheres, mas todos nós, porque a humildade é vamos dizer assim, um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Essa humildade, e abro aqui novamente um parêntese para que alguém não confunda, essa humildade não quer dizer que você tenha que ter uma vida aparente até desleixada, vamos assim. Não é isso que é sinal de humildade, não. E também não quer dizer que humildade é aquela pessoa que só fala mansinho, quietinho, não. Às vezes a pessoa é uma pessoa eloquente, às vezes é uma pessoa mas o coração daquela pessoa é cheio de humildade, né? O falar baixo, mansinho, calmo, não é uma característica de humildade, não. Isso aí é o temperamento de cada um. Então eu vejo nesta mulher
um referencial de humildade que precisamos todas, mulheres de Deus, dentro do seu lar. Temos que muitas das vezes, amadas, mesmo às vezes nós sabemos que alguém está agindo de maneira errada, mas temos que ter uma humildade para apaziguar. É outra característica que eu vejo dessa mulher, uma mulher pacificadora, uma mulher que chegou lá para gerar paz, para acalmar aquela guerra. Olha o quão é importante uma mulher que consegue apaziguar guerras. E se essas guerras forem dentro do seu lar, dentro da sua casa, este é o melhor remédio. Seja uma mulher apaziguadora. Muito bem colocado. Deus abençoe aqui pastor Ronaldo Leal. Deus abençoe a irmã Valdiciane. Deus abençoe o Eric Monteiro, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. E todos quantos estão nos ouvir pelo aplicativo, no site da rádio, e todos quantos ainda irão nos acompanhar no Facebook, Deus vos abençoe a tua vida. Olha o versículo 25, diz assim, é isso que a irmã Sônia acabou de colocar. Meu Senhor, ela chegou diante de Davi, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, homem de Satanás, né? Homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. E a loucura estar com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Ela vai interceder por Nabal, ela vai rogar, ela vai se prostrar, ela vai dizer, me perdoa, eu não vi os teus servos, os teus enviados, quando foram pedir suprimento, porque Davi poderia muito bem, ele tinha um exército, mandar, olha, vai lá no campo e pega as ovelhas e traz. Não, ele mandou pedir, ele mandou buscar, né? Mas, como não foi atendido, ele se prepara para matar todos da casa. Ele disse, se amanhã todos não estiverem mortos, né, porque em vão tenho guardado essas ovelhas, em vão tenho guardado este campo. Né? Então, ela vai rogar, ela vai interceder. Né? E, irmã Sônia, é o papel da mulher, porque muitas pessoas estão nos ouvindo, né? É o papel de uma mulher que muitas das vezes, tanto a mulher muitas das vezes é evangélica, é serva de Deus, tem um esposo que não é, ou até mesmo uma mulher que não é serva de Deus, né? Vive num lar, num matrimônio que está oprimida, que vive, que pode até se identificar no lugar de Abigail, que tem um esposo que tem esta conduta. Irmã Sônia, qual é o segredo para esta mulher vencer esta batalha, vencer esta luta? Eu quero fazer aqui uma colocação. Nós não fazemos apologia a relacionamentos tóxicos, né? A relacionamentos abusivos. Eu creio que hoje, se chegar a esse extremo, nós temos meios para tomarmos posição em relação a isso. Mas, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, aquilo que nós, como mulheres sábias, mulheres prudentes, podemos fazer, que nós venhamos a colocar em ação esse comportamento, essa atitude, a exemplo desta mulher, né? Vejam bem que até isso ela menciona o nome do esposo dela, né? Um homem de Belial, ela reconhecia. Mas vejam bem que se ela fosse uma mulher que quisesse a destruição, com um coração cheio de amargura, de ódio, né, de rancor, era ali o momento, bem, eu vou, né, deixar acontecer, e enfim, né, Davi vem aqui, vai destruir. Ela poderia até fugir e deixar o mal acontecer, porque aquela determinação de Davi vinha para todos, inclusive para a vida dela. Mas ela poderia, quando teve conhecimento, escapar. Mas ela fez o quê? Ela foi lutar
pela sua família, pela sua casa, porque ali não estava envolvido só ela e o esposo, mas aqui não menciona, mas devia ali, quem sabe, já ter filhos, os empregados, parentes, enfim, era muita gente que ia perecer se aquela mulher não tivesse tido uma conduta sábia e prudente, né? Então, muitas das vezes, dentro do nosso lar, queridas, o nosso papel como uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher edificadora, faz uma diferença tremenda. E vejam bem que com sabedoria no falar, né? Com muita sabedoria ela usou as palavras. Vejam, eu observei aqui que ela chega a fazer Davi a entender o mal que ele ia fazer. Com muita humildade, depois de ter levado o mantimento, ter se lançado aos pés dele, ter tomado para si a culpa, a ponto de que aqui, no versículo 28, ela diz assim, perdoa, pois esta tua serva, pelo fato que ela menciona que não viu quando os moços dele foram pedir mantimento, lançando sobre ela mesma aquela culpa. Olha, se eu tivesse visto, não teria havido essa resposta da parte do meu esposo. Mas eu observo o quê? Uma mulher que soube pacificar, soube falar na hora certa, com entendimento, com sabedoria. Porque às vezes nós temos que ter sabedoria até para silenciar. Ao momento adequado, ainda que possamos ter razão, estarmos certa, mas há momento para tudo. O momento do falar. Presbítero, eu sei que o nosso tempo está correndo, mas eu costumo dizer que eu nunca esqueço um exemplo que eu tive conhecimento na minha juventude de quanto é importante uma mulher saber o momento de conversar com seu esposo, né? Eu era adolescente quando pertinho da minha casa aconteceu um fato de um jovem, passou, sabe como é a juventude, né? Passou e falou um gracejo para a filha daquela mulher, né, que também era uma adolescente. O marido chega na hora do almoço, e quem chega na hora do almoço vem cansado, fadigado do sol, né, com fome. Aquela mulher não deixou o esposo chegar à mesa, né, se alimentar, esperar o momento para conversar. Não, ele foi entrando e ela já foi falando o que aquele jovem tinha falado para a filha deles. E ele ali, da mesma maneira que ele estava, eu sei que é um pouco forte isso aqui que eu vou falar, mas ele pega ali um instrumento, né, uma arma branca, como costumo falar, e sai e invade a casa daquele jovem, que também era vizinho ali. E aquele jovem já estava até deitado, foi aquele momento depois do almoço, né? E ali ele elimina aquele jovem, acaba com a vida daquele jovem. E foi um tormento muito grande na vizinhança, houve uma revolta, queimaram a casa dele, eles fugiram. Aí tudo por quê? Porque aquela mulher não teve a sabedoria de chegar no momento certo para conversar e participar, e quem sabe com equilíbrio, e tomar uma posição sim, mas não uma posição dessa, de uma grande desgraça, em duas famílias, numa vizinhança, enfim. Onde eu quero chegar com isso, amada e minha querida irmã, amiga que esteja nos ouvindo, vamos ter sabedoria nas nossas palavras, ver o momento certo de conversarmos, de dialogarmos, de buscarmos entendimento dentro da nossa casa. Há momento para tudo. Não estou aqui motivando e nem incentivando você a esconder, mentir, enganar para o seu esposo, não. Mas vamos avaliar com sabedoria, com cautela, qual é o momento que nós podemos sentar, principalmente para tratar de assuntos de seriedade na nossa casa. Muito bem colocado, muito bem falado, né? Esse relato bíblico que a gente procura extrair da Bíblia e aplicar na nossa vida hoje. A palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola e nos dá sabedoria para lidar com as adversidades, para lidar com as circunstâncias da nossa vida, né? E a importância de meditar na palavra do Senhor, a importância de ter uma vida devocional ali na tua casa, no dia a dia, para que você possa, cada dia,
alcançar a sabedoria, o conhecimento para lidar com as circunstâncias, para lidar com as adversidades, né? Porque como já foi colocado aqui a exemplo, que a irmã acabou de colocar, falando também de humildade, e dizer, como a irmã Sônia colocou, que a humildade não é aquela pessoa que vai ali viver maltrapilho, né? Um pastor uma vez me falou que ele, falando de humildade na igreja dele, quando ele chegou dias depois para visitar a casa da família, a irmã já estava ali toda mal vestida. Né? Isso não é humildade, né? Isso é desleixo. Né? A mulher sábia, ela se arruma, ela se produz, ela se prepara, né? Até mesmo muitas das vezes, quando a irmã colocou aqui, para abordar até algum assunto sério com seu esposo. Né? Ela cria um ambiente. Foi exatamente o que Abigail fez. Ela criou um ambiente. Né? Ela preparou. Né? Preparou a comida, preparou a porção, preparou ali para levar para Davi, né? Um homem importante. Né? Chega diante dele, se prostra, reverencia, né? Toma a culpa para si, né? Salva ali a sua vida, a sua casa, a vida dos seus criados, porque como já foi colocado, a gente vai olhar para o texto e vai entender que como era um homem rico, tinha muitos criados, a família era grande. Muita posse, né? Muitas posses, né? Muitas posses, dono de posse, e ela salva a sua casa com uma atitude. Ela salva a sua vida, ela salva a sua família. Né? Então, é as características de uma mulher que vai ser uma intercessora no seu lar, vai ser uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher que vai somar dentro da sua casa. Né? E são as qualidades, as virtudes que a gente aprende com Abigail. Isso. E o interessante é que aqui no versículo 3, que foi o versículo, né, que nós começamos esta conversa, menciona que ela era uma mulher de bom entendimento e formosa. Se ela era uma mulher formosa, ela deveria ser uma mulher que, além da sua beleza, ela se cuidava, né? Ela se organizava, ela se arrumava. Evidentemente que nós temos que ter uma moderação para isso, né? Mas era uma mulher que, com certeza, procurava... Eu sempre digo, sabe, presbítero, não quer dizer que agora... tenhamos que todas ir agora para as lojas de marca comprar tudo. Não, porque muitas das vezes a condição financeira de alguém pode não dar. Mas na medida do possível, procure, né? Vamos procurar, nós mulheres, andarmos, né, de maneira sóbria, moderada, elegantes, bem vestidas, bem arrumadas, enfim. Mas, e o tempo está passando, né? E eu quero mencionar uma última situação aqui. O senhor falou uma palavrinha aí no meio, quando o senhor estava relatando, sobre que ela teve atitude. E é uma das coisas que eu quero mencionar nesta manhã, para nós, cada uma de nós que estamos aqui ligadinhas, né, nesse programa, e quem vai ouvir futuramente, não sei. Eu vejo em Abigail uma mulher de atitude, presbítero. E hoje nós estamos precisando muito de mulheres de atitude, né? Mulheres de atitudes sábias, viu? Mulheres de atitudes prudentes, mulheres que tenham atitude para contribuição no reino e também dentro da sua casa. Vejam bem que ela teve conhecimento do mal que estava vindo, mas ela não cruzou os braços. Ela não deixou o caso a Deus dará. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas de nós temos a capacidade de perceber quando alguma coisa não está bem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no relacionamento com o esposo. E aí, o que é que eu vou fazer diante disso? Cruzar os braços? Deixar o caso acontecer? Aí, quando o caldo entornar, o leite derramar, que você não vai poder fazer mais nada, não. Ao primeiro momento que você perceber que está ocorrendo, que o mal está querendo vir sobre a sua casa, a sua família, o seu casamento, minha irmã, o seu relacionamento, tome uma atitude. Seja uma mulher sábia. Vá para os pés do Senhor, sim, mas também use de sabedoria para com seu esposo, para com seus filhos, dentro do seu lar.
com seus filhos, use a autoridade de Deus, porque hoje, presbítero, o adversário, ele tem vindo, como algumas pessoas costumam dizer, com força, né? Ele não tem vindo devagar, não. É para destruir Força total. os matrimônios, a família, os relacionamentos, enfim, é para fazer mesmo aquele vendaval e deixar tudo quebrado. E aí onde entra, minha querida irmã e amiga, seja uma mulher de atitude. Não deixa que o mal chegue, mas se antecipe. Seja uma mulher que esteja sempre, constantemente. Ai, mamãe, está tudo bem no meu relacionamento, maravilha. Mas continue nos pés do Senhor. Continue agindo com estratégias, com sabedoria, né? Como uma mulher de Deus. Procure do Senhor a orientação. O nosso mal, às vezes, presbítero, quando eu digo isso, não é só em relação a nós mulheres, não. É um todo geral. Eu estou falando de maneira geral agora. É muitas das vezes não buscarmos do Senhor direcionamento. Senhor, como eu devo fazer? Como eu devo agir? Porque às vezes nós temos, como eu posso dizer, até uma inteligência humana. A inteligência humana é uma coisa, mas a sabedoria vinda de Deus é outra. E nós temos que buscar essa sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, né? É uma irmã, eu já tenho muitos anos de crente. Não é o tempo de casa, não é o tempo de crente que nos torna sábio. Quem nos torna sábio é o Senhor nosso Deus. E quem tem falta de sabedoria, como a palavra nos ensina, peça, que Ele dá a todos. E falando aqui de sabedoria, eu contar aqui um acontecimento que eu presenciei, falando de lar, de sabedoria, de posição dentro do lar. Uma vez uma irmã me procurou de uma outra igreja, há uns anos atrás aí. Na igreja dela, líder dela, tinha colocado 21 dias de jejum. E o esposo dessa irmã não era crente. E aí, conversando numa casa que era vizinha lá, vez e outra eu estava por lá na casa dessa família, a irmã estava lá. E aí, conversa vai e vem, abordamos um assunto e ela tomou liberdade de me perguntar. Ela já tinha conversado com essa irmã e a irmã tinha orientado que ela me fizesse a pergunta, né? Se ela estava certa fazendo 21 de jejum, porque a líder dela tinha colocado isso para ela, para todas as irmãs, sendo que o esposo dela não era crente e ele não havia concordado. Eu disse, irmã, a senhora está tomando um caminho para destruir o seu casamento. O esposo dela não era crente, mas era um homem sensato, um homem de bom coração, né? Eu disse, a senhora vai destruir o seu casamento. Irmã, mas foi a minha líder, ela está errada, a Bíblia não ensina isso. Com certeza. Se ela lhe pediu para fazer isso, qual é o seu? Chegar com o seu esposo. Se ele concordar, a senhora faça. Se ele não concordar, a senhora continue orando. Continue no propósito de oração, Sim. Mas abra mão desse propósito. Porque a senhora vai destruir o seu casamento, né? E muitas das vezes, irmã Sônia, a gente tem aqui 3 minutos para encerrar. Eu vou lhe deixar a senhora encerrar falando, rápido que passa. Nessa temática, né? Quantas pessoas hoje dentro da igreja fazem isso, né? Fazem propósito de jejum, né? Não trazem para o seu marido, não pedem a concordância. Ah, não, mas eu estou buscando a Deus, está destruindo o seu casamento. Com certeza, com certeza. Isso aí se chama falta de sabedoria, falta de prudência, né? E é muito triste ver isso, presbítero, porque, de certa maneira, entra naquele quesito da insubmissão, né? E algumas pessoas hoje entendem que a palavra submissão, não gostam de ouvir esta palavra, não, que a mulher tem que ser submissa ao esposo. Essa submissão as pessoas não entendem, que não é uma escravidão, não é o homem ali, isso também serve, né, para os homens, não é que a mulher tenha que estar debaixo dos pés do homem, não. Submissão já está dizendo, é uma missão, né? Junto com seu esposo, com seu marido. Ah, ele não é crente, mas aí é muito mais que nós temos que ter sabedoria. Muito mais que a mulher tem que ter sabedoria, porque Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim, como andarão dois juntos no caminho se não estiverem de acordo?
Então, mas ele não é crente, mas tem que haver um acordo, tem que haver sabedoria, porque ela está preferindo obedecer a líder, mas não obedecer ao esposo. E obedecendo, naquele momento, nesse contexto aí, enfatizando, ia ter sossego, ia ter paz, ia ter tranquilidade. Para lá na frente, ele observar, né, a conduta de uma esposa sábia e desejar o Deus que essa esposa sirva. É isso que nós temos que fazer. Influenciar quem está ao nosso redor da presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na maneira que nós respeitamos, obedecemos. Isso é interessante, como nós, seres humanos, somos tendenciosos a nunca querer nos submeter, a obedecer, né? A reconhecer o outro que está um pouco acima de nós. Isso é complicado isso aí, né? E já que é para concluir, eu quero deixar aqui uma palavra para todas as mulheres, minhas queridas, que Deus possa continuar abençoando a sua caminhada nesta vida, que você possa entender o privilégio. No início o Senhor também falou, acerca que nasceu de uma mulher. Olha a dádiva que foi dada a nós, né? O privilégio de, a partir de nós, ser gerado outras vidas. Então, vamos nos amar, valorizar, saber que nós somos importantes para Deus, né? E importante para todos que estão ao nosso redor. Busque ser uma mulher sábia, busque... E mãe, eu não consigo, mas vá buscar nos pés do Senhor, vá para a palavra de Deus. Olha o exemplo de muitas mulheres, há muitas mulheres que deixaram legados. Esse ano, o tema lá no nosso campo é Famílias Construindo Legados. E você, minha querida amiga, irmã em Cristo, você tem que pensar isso. Qual é o legado? Eu deixo hoje essa pergunta para você. E você responde. Qual é o legado que você está construindo para que amanhã alguém possa lembrar ou usar como referencial? Que Deus abençoe. Um excelente dia. E hoje à noite, lá no Campo Rocha Eterna, nós temos o nosso culto do Dia Internacional das Mulheres. Vai ser bênção. Você que está nos ouvindo está convidado. É ali no nosso templo central, em frente à pracinha do Mário Couto, aqui mesmo em Marituba. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres a todas vocês. Presbítero, obrigada pelo convite. Quando precisar e nós vamos estar sempre aqui. Que Deus abençoe sua vida e esta rádio também. Muito bem, graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa. Deus abençoe a irmã Sônia, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Feliz Dia das Mulheres, Deus abençoe nosso irmão Alex, nosso operador de áudio. Deus vos abençoe, até o próximo sábado. Muito obrigado pela audiência, em nome de Jesus. Amém.